Deputado, muito boa tarde. Eu queria entender, o senhor afirmou que vai ter uma série de articulações em torno da possibilidade, por exemplo, da ampliação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, mas dada a soberania do Brasil, essa possível represália por parte dos Estados Unidos a autoridades brasileiras não seria limitada? Eu queria entender qual que é, de fato, o limite para que os Estados Unidos atinja tanto as instituições brasileiras quanto, evidentemente, também o ministro Alexandre de Moraes. É que o ministro Alexandre de Moraes, né, já está sem qualquer tipo de limite. Ele está invadindo a jurisdição norte-americana. Ele, por exemplo, comprou uma briga pessoal com o presidente Trump quando ele exige, né, que a Truth Social, que é a rede social da qual o dono, no final das contas, é o presidente Trump, e também a Rumble, né, do senhor Chris Pavlovski, quando eles impedem que elas venham com liberdade ao Brasil, você está interferindo no direito norte-americano. Quando Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território dos Estados Unidos, ele está invadindo a jurisdição norte-americana. E foi esse mesmo tipo de coisa, né, esse mesmo tipo de fato que levou a ser sancionado o procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Não somente ele, mas como também todos os investigadores que quiseram prender o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, o caso do Alexandre de Moraes, ele se enquadra perfeitamente neste quadro do procurador do Tribunal Penal Internacional. O que a gente busca aqui não é uma vingança, a gente busca um resgate das liberdades. E, além disso, se quiserem colocar também, além desse argumento jurídico, um conteúdo político, vocês podem pegar o discurso do vice-presidente norte-americano, de Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele diz que os Estados Unidos só farão parcerias com os países que compartilharem dos mesmos valores. A gente está com uma conexão, perdemos um pouco a conexão com o deputado Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai retomar essa entrevista com ele. A gente voltou com o sinal. O senhor me escuta bem agora, deputado? Retornou aqui, Leandro. Retornou, muito bem. Tudo ok. Pode continuar aí. Eu estava falando então do caso do Karim Khan e finalizando a resposta, adicionando aqui o conteúdo político, né, do discurso do vice-presidente americano J.D. Vance, né, mês passado em Munique, na Alemanha, onde ele basicamente manda o recado de que não aceitará censura. Os Estados Unidos vai trabalhar para que os outros países compartilhem, né, dos mesmos ideais de liberdade, que é a tradição norte-americana. Os Estados Unidos é conhecido por exportar, né, liberdade, democracia, é o lar de vários exilados cubanos, venezuelanos, iranianos, e assim eles pretendem permanecer. Só não foi assim nos últimos 4 anos, durante o governo Biden, onde eles exportaram censura e doutrinação ideológica, principalmente através da USAID, da NED e da Atlantic Council, fazendo uso, inclusive, de dinheiro do pagador de impostos americano. Então, deputado, mas na verdade era isso que eu queria entender, qual a limitação do ponto de vista de ação institucional dos Estados Unidos. Evidentemente que do ponto de vista político há uma série de iniciativas que podem, né, ser feitas, articuladas, o senhor tem essa penetração junto a lideranças da direita aí nos Estados Unidos, porém, eu queria entender do ponto de vista institucional, quais seriam, de fato, as prerrogativas dos Estados Unidos para atingir as instituições aqui no Brasil, evidentemente, a economia, por exemplo, as relações comerciais e diplomáticas? Olha, com relação às relações comerciais e diplomáticas, o Donald Trump está aplicando a reciprocidade, né? É notório que os Estados Unidos, né, ao entrar em produtos estrangeiros em solo americano, eles têm uma tarifa muito menor do que quando ocorre o contrário. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, um produto americano que entra no Brasil paga muito mais imposto do que um produto brasileiro entrando nos Estados Unidos. Então, na questão tarifária, né, na questão comercial, ele está falando basicamente em corrigir esse tipo de situação. E, mais uma vez, no caso de soberania, os Estados Unidos têm a soberania dele. Quem é Alexandre de Moraes para mandar prender uma americana? Quem é Alexandre de Moraes para chutar uma empresa como a X e congelar os ativos da Starlink, sendo que o Elon Musk nem é dono da Starlink, ele tem um pouco mais de 40% das ações da empresa. Então, o Alexandre de Moraes está abusando e desrespeitando a soberania americana, né? Eu acho que o Trump, ele não é um presidente que veio para ser um presidente morno. Ele veio, e eu falei lá no passado, se o Alexandre de Moraes expulsar empresas americanas do Brasil, com o
Trump, isso daí vai ser visto, né, como uma atitude de guerra comercial, porque o que vai chegar aqui fora não é o Alexandre de Moraes, é o Brasil. Inclusive, já muito você percebe, né, o governo Lula trabalhando, né, jogando casado com o Alexandre de Moraes, e o governo Lula também não para de criticar o Trump. Então, os ingredientes, né, com precedentes de sanções anteriores, eles estão todos na mesa. Falta uma decisão política e o nosso trabalho aqui é levar ao conhecimento dos Estados Unidos, né, essas atrocidades que estão acontecendo no Brasil, inclusive contra, né, ferindo os interesses norte-americanos.